Você já perdeu a calma em um momento de tensão e depois se arrependeu profundamente? Já se pegou dizendo palavras que preferia nunca ter dito, movido por um impulso de raiva que pareceu impossível de controlar? Talvez você tenha se sentido consumido por uma fúria que tomou conta da sua mente e do seu coração, deixando um rastro de culpa e arrependimento. Não se preocupe, você não está sozinho. São Francisco de Sales, o santo conhecido pela mansidão e pela profunda compreensão da alma humana, entendia como ninguém as batalhas internas que enfrentamos todos os dias. Ele sabia que a raiva é uma força poderosa, capaz de nos dominar e nos levar a atitudes que contradizem nossos valores mais profundos. Mas também acreditava que é possível domar essa força e transformá-la em uma energia positiva, que constrói em vez de destruir. Ele costumava dizer que a raiva é como uma chama. Se não a controlarmos, ela consome tudo ao seu redor, incluindo nosso próprio coração. Mas se aprendermos a dominá-la, ela pode se tornar uma força que ilumina, aquece e dá vida, em vez de destruir. Para ele, a verdadeira força não está em explodir de raiva, mas em permanecer calmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas como fazer isso na prática? Como manter a calma quando somos provocados, quando nos sentimos injustiçados ou quando alguém toca em nossas feridas mais profundas? São Francisco de Sales nos oferece respostas surpreendentes para essas perguntas. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a entender as raízes da nossa raiva e a transformar essa energia em uma força para o bem. Para ele, a raiva é como uma tempestade interna que se forma quando nossos desejos são frustrados ou quando nos sentimos desrespeitados. Mas ao contrário de uma tempestade que passa rapidamente, a raiva pode deixar cicatrizes profundas se não for controlada. São Francisco nos ensina que precisamos aprender a reconhecer os sinais dessa tempestade antes que ela se torne incontrolável. Isso começa com a paciência, não apenas com os outros, mas acima de tudo, conosco mesmos. Ele acreditava que o segredo para não se deixar levar pela raiva é a humildade. Quando nos lembramos de que somos humanos, imperfeitos e propensos a erros, conseguimos olhar para as ofensas dos outros com mais compaixão. Ele nos chama a não reagir impulsivamente, a não permitir que nossos corações se tornem reféns das ações dos outros. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Muitas vezes nossa raiva não é provocada apenas pelos outros, mas por nossas próprias expectativas não atendidas. Esperamos que os outros nos tratem de uma certa forma, que respeitem nossos limites, que compreendam nossas intenções, mas isso nem sempre acontece. Quando nossa paz depende do comportamento dos outros, nos tornamos prisioneiros emocionais, constantemente à mercê das atitudes alheias. Se você já se cansou de ser levado pela raiva e quer aprender a encontrar a verdadeira paz, mesmo nos momentos mais difíceis, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos explorar juntos os segredos que São Francisco de Sales nos deixou para vencer essa batalha interna e viver com mais serenidade e equilíbrio. Mas como realmente vencer a raiva e encontrar paz em um mundo onde somos constantemente provocados, testados e empurrados ao limite? Para São Francisco de Sales, a chave está em cultivar uma mente serena e um coração calmo, mesmo diante das maiores provocações. Ele nos ensina que a raiva é como uma tempestade que começa pequena, mas que pode crescer rapidamente e destruir tudo ao seu redor se não for controlada. Por isso, é essencial aprender a reconhecê-la e controlá-la antes que se torne incontrolável. Ele dizia que, assim como não podemos impedir que os ventos soprem, também não podemos evitar que certas situações despertem nossa raiva, mas podemos escolher como reagimos a elas. Podemos decidir não ser levados pelas ondas de emoção que nos arrastam para lugares escuros e amargos. Em vez disso, ele nos convida a ancorar nossos corações na paciência e na compaixão, a respirar fundo e a escolher nossas batalhas com sabedoria. Uma das práticas que São Francisco de Sales recomendava era a arte do silêncio. Ele acreditava que o silêncio é uma arma poderosa contra a raiva.
pois nos dá tempo para refletir antes de reagir. Ele dizia que quando nos calamos em momentos de tensão, evitamos dizer palavras que jamais poderão ser retiradas. Palavras que podem ferir, destruir relacionamentos e deixar cicatrizes profundas. Ele nos chama a ser como as águas calmas de um lago, que não se agitam facilmente, mesmo quando pedras são lançadas contra elas. Mas não se trata apenas de suprimir a raiva. Isso seria como empurrar uma mola para baixo. Eventualmente ela retorna com ainda mais força. Em vez disso, São Francisco nos desafia a transformar essa energia em algo positivo. Ele nos lembra que a raiva pode ser um sinal de que algo precisa ser corrigido, de que um limite foi ultrapassado ou de que uma injustiça foi cometida. Mas é nossa responsabilidade responder a isso de forma construtiva, sem nos deixarmos consumir pelo fogo da indignação. Ele também nos ensina a importância do perdão. Não apenas perdoar os outros, mas também a nós mesmos. Muitas vezes, nossa raiva é alimentada por uma falta de aceitação, por expectativas não atendidas e por frustrações que acumulamos ao longo do tempo. Ele nos chama a soltar esses fardos, a liberar as mágoas que envenenam nosso coração e a encontrar paz na simplicidade do amor verdadeiro. Além disso, São Francisco nos lembra que a raiva frequentemente nasce do orgulho ferido. Quando nos sentimos desrespeitados ou injustiçados, nosso ego reage com fúria, exigindo reparação. Mas ele nos desafia a deixar o orgulho de lado, a não buscar vingança ou retribuição, mas a escolher a paz, mesmo quando isso parece impossível. E talvez o mais importante de tudo, ele nos chama a confiar em Deus, a acreditar que mesmo quando somos injustiçados, há uma justiça maior que não falha, um amor divino que tudo vê e tudo compreende. Ele nos desafia a entregar nossas frustrações a Deus, a soltar as correntes da raiva que nos aprisionam e a viver com leveza, mesmo em um mundo que parece constantemente nos provocar. Se você sente que a raiva tem roubado sua paz, talvez seja a hora de repensar a forma como você reage aos desafios da vida. Talvez seja a hora de parar de lutar contra as ondas e aprender a flutuar sobre elas, com a certeza de que, mesmo nas maiores tempestades, você não está sozinho. Mas como realmente vencer a raiva e encontrar paz em um mundo onde somos constantemente provocados, testados e empurrados ao limite? Para São Francisco de Sales, a chave está em cultivar uma mente serena e um coração calmo, mesmo diante das maiores provocações. Ele nos ensina que a raiva é como uma tempestade que começa pequena, mas que pode crescer rapidamente e destruir tudo ao seu redor se não for controlada. Por isso, é essencial aprender a reconhecê-la e controlá-la antes que se torne incontrolável. Ele dizia que, assim como não podemos impedir que os ventos soprem, também não podemos evitar que certas situações despertem nossa raiva, mas podemos escolher como reagimos a elas. Podemos decidir não ser levados pelas ondas de emoção que nos arrastam para lugares escuros e amargos. Em vez disso, ele nos convida a ancorar nossos corações na paciência e na compaixão, a respirar fundo e a escolher nossas batalhas com sabedoria. Uma das práticas que São Francisco de Sales recomendava era a arte do silêncio. Ele acreditava que o silêncio é uma arma poderosa contra a raiva, pois nos dá tempo para refletir antes de reagir. Ele dizia que quando nos calamos em momentos de tensão, evitamos dizer palavras que jamais poderão ser retiradas. Palavras que podem ferir, destruir relacionamentos e deixar cicatrizes profundas. Ele nos chama a ser como as águas calmas de um lago, que não se agitam facilmente, mesmo quando pedras são lançadas contra elas. Mas não se trata apenas de suprimir a raiva. Isso seria como empurrar uma mola para baixo. Eventualmente ela retorna com ainda mais força. Em vez disso, São Francisco nos desafia a transformar essa energia em algo positivo. Ele nos lembra que a raiva pode ser um sinal de que algo precisa ser corrigido, de que um limite foi ultrapassado ou de que uma injustiça foi cometida. Mas é nossa responsabilidade responder a isso de forma construtiva, sem nos deixarmos consumir pelo fogo da indignação. Ele também nos ensina a importância do perdão.
Não apenas perdoar os outros, mas também a nós mesmos. Muitas vezes, nossa raiva é alimentada por uma falta de aceitação, por expectativas não atendidas e por frustrações que acumulamos ao longo do tempo. Ele nos chama a soltar esses fardos, a liberar as mágoas que envenenam nosso coração e a encontrar paz na simplicidade do amor verdadeiro. Além disso, São Francisco nos lembra que a raiva frequentemente nasce do orgulho ferido. Quando nos sentimos desrespeitados ou injustiçados, nosso ego reage com fúria, exigindo reparação. Mas ele nos desafia a deixar o orgulho de lado, a não buscar vingança ou retribuição, mas a escolher a paz, mesmo quando isso parece impossível. E talvez o mais importante de tudo, ele nos chama a confiar em Deus, a acreditar que mesmo quando somos injustiçados, há uma justiça maior que não falha, um amor divino que tudo vê e tudo compreende. Ele nos desafia a entregar nossas frustrações a Deus, a soltar as correntes da raiva que nos aprisionam e a viver com leveza, mesmo em um mundo que parece constantemente nos provocar. Se você sente que a raiva tem roubado sua paz, talvez seja hora de repensar a forma como você reage aos desafios da vida. Talvez seja hora de parar de lutar contra as ondas e aprender a flutuar sobre elas, com a certeza de que, mesmo nas maiores tempestades, você não está sozinho. E agora, ao encerrar este vídeo, eu te convido a fazer uma escolha consciente. Escolha a paz. Não permita que a raiva controle seus pensamentos, roube sua alegria e destrua seus relacionamentos. Escolha viver com leveza, com confiança e com um coração livre de mágoas. Lembre-se de que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de uma confiança inabalável em Deus. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente hoje e sempre. Até o próximo vídeo.